Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula, tá? Pessoal, tá escrito aqui aula, tá? Mas não é exatamente uma aula, é mais uma revisão. Porque o que é que acontece? A gente não teve aula semana passada, foi feriado, tá? A gente tem uma semana que a gente viu o último conteúdo. Então vamos pegar uma hoje de revisão, beleza? Então a revisão vai ser sobre frações e fração como razão. Na verdade, leitura de frações. Então, sem muitas delongas, né? Que é um conteúdo que a gente já tem alguma familiaridade. Vamos embora. Tem que criar barrinha, vamos embora. Meu slide não quer colaborar. Foi. Olha só, como se lê. Para ler uma fração, você lê o numerador normalmente, mais o denominador. Foi o que a gente viu na outra aula, tá? Então vamos fazer o seguinte. Olha só. A gente vai pegar, tá? Eu vou pegar aqui... quadradinho mesmo, tá bom? O que é que acontece? Quando você tem uma fração que tiver um 2 embaixo, você vai ler o numerador e mais a palavra meio. Professor, exemplos. Vemos agora. Um bom exemplo é, por exemplo, 3, que tá bem feio, sobre 2. Como é que você lê? 3 meios. Por quê? 3 é o numerador, você lê normalmente, e tem o número embaixo que é 2. A palavra que a gente lê associada ao 2 é meio, tá? Então vamos ver, por exemplo, 3. Terço. Ou terços, né? A depender da quantidade. Era a caneta que eu queria. Aqui. Você pode escrever, por exemplo, ó, 4 terços. Tá? Professor, mas por que agora eu leio terços? Na outra também tinha 3, mas o 3 estava em cima. O nome especial você dá para o denominador, que é o número que está embaixo. Aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, 4 terços, numerador igual, denominador, nome especial. Ok? Vamos... quarto é o mesmo esquema. Você lê o numerador da fração normalmente e lê a palavra quarto, se tiver um 4 embaixo, né, como denominador. Quinto é 5, a mesma coisa. Nono. Enfim, aí temos o oitavo, sétimo. E por último, pessoal, temos o sexto. O que é que rola aqui? Esses são os nomes especiais para o denominador. Beleza? Então, ó, numerador você vai ler exatamente igual, tá? Se for 4, se for 3, se for 5, se for 25. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vou colocar em lilás mesmo. Vamos pegar uma fração e vamos pegar um numerador bem grande. 1271. Por que eu pensei nesse número? Não sei. E vamos colocar sobre 7. Tá? Como é que você lê essa fração aqui? Você vai ler essa fração desse jeito aqui, ó. 1271 sétimos. Ok? Ou seja, o número de cima, não importa que número seja, você vai ler do mesmo jeito. O que vai mudar é o número de baixo. Beleza? Então, a grosso modo é isso. Para os números entre 2 e 9, a gente tem esses nomes especiais que estão marcados em vermelho aqui na tela. Professor, se for 1, aí você não leu o denominador, né? Vai ser só um número. Vamos pegar aqui algum exemplo, né? Caneta lilás, beleza. Pega, por exemplo, esse cara aqui, ó. 2 sobre 1. Isso daqui, pessoal, é 2. Isso vai acontecer para todos os números. Por exemplo, 7 sobre 1. Isso daqui vai dar o próprio 7. O que a gente estivesse pegando 2 dividido por 1 ou 7 dividido por 1. Então, o 1 você não se preocupa. Entre 2 e 9 tem esses nomes especiais. Beleza? Ok. Professor, mas e 10 para frente? 10 você acrescenta a palavra décimo no lugar do denominador. 100 centésimos e 1000 milésimos, ok? Beleza. Vamos para o próximo slide. Exemplos, né? Agora vamos partir para a parte de fração como razão. Professor, mas a gente não entende nem como é que se escreve a fração como se lê. A aula passada a gente viu isso com um pouco mais de calma, a gente viu um pouco mais a fundo. Você pode voltar lá e revisar se você quiser, tá? Então vamos lá, pegar aqui o quadradinho, pegar o vermelho. Ok, vamos de exemplo. Se você tiver 13 canecas em casa, tá? E dessas canecas, 6 são brancas, beleza? 6. As outras 7, não sei que cor são, mas não são brancas, só tenho 6 brancas. Ótimo. Qual a fração que representa a quantidade de canecas brancas em relação ao todo? Ok. A fração que representa as canecas brancas em relação ao todo é 6 sobre 13. Agora vamos ver por quê. Vou pegar aqui a minha caneta. Tá certo. Essa parte aqui, ó, é o num... eu vou cortar essa parte para escrever, tá, gente? Olha só, pessoal. O que é que a gente tem aqui, ó? Esse número de cima, que no caso é o 6. Vou pegar a caneta dele lá para escrever. Ele vai ser o numerador, tá? Numerador.
Professor, o que é que isso quer dizer? Isso aqui é a quantidade de coisas que eu estou interessado. Por exemplo, qual a fração que representa a quantidade de canecas brancas em relação ao todo? Então você está interessado na parte de canecas brancas, tá? Então o número que vai ficar em cima é a quantidade de canecas brancas, que é a parte que você se interessa. No caso, você tem 6 canecas. Beleza? Então por isso que o 6 está aqui em cima no numerador. Agora vamos pegar o vermelho. E essa de baixo, professor? Essa de baixo é o todo, tá? Você tinha, ó, 13 canecas, tá? Então, qual é a quantidade que você está trabalhando? Qual o todo, né? Todos os objetos que você está brincando aí. São 13 canecas, por isso que o 13 vem aqui para o denominador. Ok, beleza. Lembra sempre disso, ó. Quando você tem uma fração, aqui em cima você vai ter o interesse, que é a quantidade de coisas que você está interessado. E na parte de baixo você vai ter Jesus. O todo, a quantidade de objetos ao todo, tá? A quantidade total. Beleza? Sempre vai ser assim. Parte que você está interessada é a quantidade de cima, tá? Ah, professor, são 6 canecas, são 3, 4 cadernos, é isso e aquilo. A parte que você está interessada, a parte que a questão pergunta, a parte que a questão fala mais. Por exemplo, aqui são as canecas brancas, é a parte que você está interessado. Então é o número de cima. Ah, professor, quantas canecas eu tenho de tudo? 13 canecas, que é a quantidade do todo, de todos os objetos, por isso vem na parte de baixo. Beleza? Beleza. Mas eu acho que sim, né? Então, vamos pro próximo exemplo. Que esse aqui nem teve uma animação, foi direto. Se por acaso você tivesse... Vamos lá, né? Vamos fazer o seguinte, é um exercício bacana, tanto para agora no fundamental, como vocês vão ver que lá na frente, ensino médio, se você estiver estudando um pouco mais pesado, vocês vão ver que isso ajuda muito. Pega uma questão, vai logo pegando os dados, vai nas coisas mais importantes. Então eu vou só sublinhar de vermelho, tá? 3 cadernos em casa. Isso aqui é o que você tem. Perceba que isso aqui é a quantidade que você está interessado? Não. Isso aqui é o todo. Você tem 3 cadernos. Sendo que 2 deles são para estudar matemática. Tá? 2 deles são para estudar matemática, né? Isso aqui ficou torto. Tá, isso aqui para usar matemática. Então vamos lá. Quais são os 2 dados que você tem? O todo. Ao todo você tem 3 cadernos. Tá? A quantidade que você está interessado nessa questão são os cadernos que você usa para estudar matemática, que são 2. Perceberam a relação? Todo para baixo, 3. Em cima vai ficar a parte de interesse, 2. E aqui vem a pergunta padrão, né? Qual a fração que representa a quantidade de cadernos de matemática em relação ao todo? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Se você olhar para a parte de cima, esse número 2 ele vai representar para a gente o número de cadernos que você usa para estudar matemática, o número de cadernos que você está interessado. E a parte de baixo, opa, isso aqui ficou muito longe. E essa parte de baixo, que é o 3, ela vai representar para você a quantidade de cadernos que você tem ao todo, tá? Sempre isso, quantidade de interesse em cima, quantidade total embaixo na fração, ok? Nessas questões. E lembra que, pô, professor, eu quero um método infalível assim para eu chegar a acertar a questão. Vá com calma e analise os dados que a questão te dá, tá? Por exemplo, quando você olhar para cá, professor, 3 cadernos em casa, eu sei que isso aqui é a quantidade de cadernos que eu tenho de tudo. Você já sabe que isso aqui vai ser o denominador. Você olha para frente, professor, 2 deles são para estudar matemática, né? Usados para estudar matemática. Enfim, minha dicção não tá boa hoje, gente, desculpa. Bom, então eu sei que esses 2 que são usados para estudar matemática são os 2 cadernos que a questão fala, são os cadernos que eu tenho interesse. Então esses 2 automaticamente vai para cima, para a parte de cima da fração, ok? Você identificando isso, baba, já foi a questão. Beleza, então, por essa parte é isso. Vamos para o nosso último slide. Vamos revisar um pouquinho como é que a gente lê as frações, né? E como é de praxe, vamos rabiscar aqui o quadro. Vamos ver como se lê algumas frações. Olha só, 4, você tá aqui o 4, né? Você lê, ó, 4. Exatamente igual. Agora o problema vem na parte de baixo. Porque perceba que na parte de baixo, eu vou sublinhar de vermelho, né? Aliás, colocar o quadradinho vermelho. Você tem 11. Só que, lembra que quando a gente tem um número entre 2 e 9 tem um número especial? 11 não está nesse meio. E também não é 10. 10 tem um número especial, 11 tem um número especial, 1000 tem um número especial. A gente lê 11, normal, e a gente soma a palavra avos. Professor, mas por que a palavra avos? Então, né? Não sei te explicar por que dessa terminologia, mas funciona muito bem. Então, ó,
Se tem 11 embaixo, não está entre 2 e 9, não é 1, não é 10, nem potência de 10, você vai ler 4 onzeavos. Beleza? Vamos para ver mais um exemplo? Aqui, ó. Parte de cima, 7. Você lê 7 exatamente igual. Vamos colocar aqui em vermelho de novo. 22. Você vai ler 22 acrescido da palavra avos. Ou seja, tudo essa fração aqui, 7 sobre 22, você pode ler como 7/22 avos. Tá? Ok? Lembrando que esses números que estão embaixo a gente acrescenta o avos só nessa situação. Se for 2 é meio, se for 3 é terço, quartos, quintos, sextos, oitavos, sextos, sétimos, oitavos, nonos. Aí vem décimos. Do 11 até do 11 para frente, né, até o 99 é avos. Você lê o número e fala avos. Por exemplo, 7 sobre 22 avos, 4 sobre 11 avos, 5 sobre 32 avos e por aí vai, tá? Professor, mas por que até 99? Vamos ver esse exemplo aqui de baixo. Quando você chega do 99, o próximo é 100, próximo denominador. Então, ó, 46, 46 e 6, né? Ficou seus aqui, mas enfim, relevem, gente. Só que tem um 100 aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem o 100 aqui embaixo. E o 100 tem um nome especial, que é a palavra centésimos. Beleza? Por isso que é até 99, tá? Professor, e essa última aqui do meio? Eu não vou rabiscar, porque já está muito rabiscado aqui. Mas é a mesma coisa, né? Você tem 13 em cima, então você lê... deixa eu pegar pelo menos a caneta. Você tem 13 em cima, então você lê... Opa! 13, normal, tá? E na parte de baixo você tem 1000. E aí você acrescenta a palavra milésimos e você lê essa fração. Ok? A aula deveria até ficar um pouquinho mais curta, mas não ficou tão grande, né? É uma aula de revisão. Professor, ainda tenho mais dúvidas. A aula passada está um pouco mais explicada, né? Tá um pouco mais a fundo. Onde é que eu acho a aula passada, professor? Meu canal do YouTube, que é onde eu posto essas aulas. Inclusive, nesse link que acessaram no grupo, para vir para cá para essa aula, se você for aqui embaixo, você vai ver que tem o canal. Você pode ir lá no canal. Tá separado em playlists as aulas por turma e por bimestre, tá? Então na última aula a gente viu como se lê frações e fração como razão. Aqui a gente deu uma bela de uma revisada, ok? Então só ir lá, qualquer coisa entrar em contato que a gente tenta tirar as dúvidas. Beleza? Então bom descanso, boa semana, entreguem a atividade, tá? Não se esqueçam e até a próxima.